Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ContiCast, o podcast do Conte Verde, a casa do futebol de seleções. Essa é a nossa edição 135 e a gente está aqui hoje para começar os trabalhos de seleção brasileira em 2025. Estamos no finalzinho de fevereiro, já chegando no carnaval, ou seja, o ano de fato vai começar, né, para o brasileiro, e a seleção brasileira aplica essa frase na prática, porque na sexta-feira, depois do carnaval, tem convocação. Dia 7 tem convocação lá na CBF. Se tudo der certo, mais uma vez, o Conte Verde vai estar lá na figura do Bernardo Oliveira, mas hoje a gente vai fazer aquele podcast tradicional que você já está acostumado, você que já acompanha o Conte Verde, você que está chegando agora, a gente sempre reúne nomes que a gente acha que está quente, né, para essa convocação, a gente sempre faz uma análise. Obviamente, dessa vez tem um peso do menino Neymar, que está de volta, e a gente vai comentar muito sobre isso. Mas antes, faço o convite para você, para seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Threads, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Tem conteúdo quase que diariamente lá, falando sobre futebol, seleções, notícias, curiosidades, análise, tem muita coisa boa por lá. Lembrando, né, ano que vem tem Copa do Mundo, esse ano eliminatórias pegando fogo, então a gente vai dedicar bastante nossa cobertura a isso para você chegar com tudo juntinho, né, tudo bonitinho, para quando chegar a Copa do Mundo você saber quais seleções foram, porque as que não foram. Enfim, essa é a nossa missão aqui. Também, se você não segue a gente aqui no Spotify ou no YouTube, siga. Tem mais edições de podcast indo por aí. Toda a preparação para a data FIFA, né, das eliminatórias no mundo todo. Tem entrevistas especiais. A gente lançou nessa semana, quando está soltando esse podcast, uma entrevista exclusiva com o Vinícius Eutrópio, que estava na seleção de Brunei. A gente vai ter mais entrevistas ao longo dos próximos dias. Fica ligado. Então, convido você a seguir a gente aqui no nosso canal no YouTube e no Spotify. Também, se puder, apoia.se. Com R$10 você ajuda a gente a manter, estudar, a crescer cada vez mais o projeto, para quem sabe, nas próximas datas FIFA, a gente ir para os estádios, a gente voltar a fazer coberturas, né? Nessa data FIFA não vai ser possível, mas a gente espera que nas próximas seja possível, e também dar uma forcinha lá para o nosso amigo Bernardo Oliveira lá no Rio, que está sempre lá na missão da CBF, porque para a Barra da Tijuca, saindo de São Cristóvão não é tranquilinho. E claro, se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com seus amigos para a gente chegar a cada vez mais pessoas. Ao meu lado hoje, cara, aqui nosso analista, que sempre está aqui falando de seleção brasileira, para fazer a primeira análise de convocação do ano. Elcio Vale Júnior, você já apareceu lá no nosso Instagram, dando os pitacos lá sobre alguns jogadores. Hora de falar sobre a seleção brasileira. E aí, Juninho, animado para essa primeira convocação para jogos complicados que a seleção vai ter aí nessa data de março? Fala, Gabriel. Satisfação estar aqui novamente. Faz tempo que eu não participo, acho que, do podcast, não lembro a última vez, principalmente porque... Novembro, pelo menos. Novembro, né? Eu lembro de novembro, porque por conta da seleção, né? Mas é bom estar aqui de novo, é bom ter o calendário de volta da nossa seleção, porque a gente fica com aquela... um pouco de angústia ali para ver como é que vai ser. Agora, cada jogo é um jogo mais próximo da Copa do Mundo, então a preparação está cada vez mais próxima. Pode parecer que não, mas está cada vez mais próxima. Então, se a gente for ver a quantidade de jogos, quantidade de treinos ali, isso aí já dá para calcular que está bem próximo da Copa do Mundo. Então a gente tem que, claro, primeiro classificar, mas pensar já lá na frente. Então são dois amistosos, dois jogos bem difíceis que a gente tem. Então é complicado porque já há um tempo parado, teve a parada da questão do futebol brasileiro aqui, então a gente não sabe como é que vai ser a questão de convocação de atletas brasileiros, porque a gente sabe que eles ainda estão em volta de ritmo e tudo mais. Então tem que levar isso em consideração, e tem muita gente nova que pode, muita gente não, né, mas tem gente nova que pode aparecer aí na lista, que a gente vai comentar, mas é interessante depois desse tempo parado ver como é que as coisas vão mudar ou vão acontecer daqui para frente. Tem gente que está voltando à atividade agora, né, esse estadual que ainda era, vamos dizer assim, se tivesse um calendário normal ainda estaria começando, mas agora já estamos aí há quase 2 meses de jogos, mas muitos ainda com uma postura de pré-temporada, que obviamente alterna, né, o estilo de jogo das equipes. Tem jogador lá na Europa que começou a crescer também na reta final do ano, a gente vai falar sobre isso. E você falou do tempo, eu estava calculando aqui, faltam apenas 6 jogos para terminar as eliminatórias, cara. Faltam 6 jogos. Né? São 3 datas FIFA, março, junho e setembro. Aí depois tem data FIFA em outubro, novembro, março, junho e Copa do Mundo.
Ou seja, realmente é muito pouco tempo. E dizemos assim, se a seleção não conseguir se classificar com tranquilidade, né, ter que levar essa classificação até setembro, o Dorival vai ter só, vamos dizer assim, 2 datas FIFA sem pressão para poder analisar o que ele quiser, né, que é outubro e novembro com amistosos que a CBF vai armar. Então imagine, isso se o Brasil não bobear, não for parar na repescagem, que ainda tem março do ano que vem. A gente não quer isso, né? Bate 72 vezes na madeira aqui. Mas é só para você ver como tá perto mesmo. Então a gente fica de olho, fica ligado. E, Juninho, antes de falar sobre os nomes, enfim, que a gente separou aqui, eu queria fazer uma pergunta. Você falou sobre essa questão de jogadores brasileiros voltando à atividade agora, né? Que jogam aqui no Brasil, no caso, né? Estão ali com 1-2 meses de treinos, enfim, ainda pegando o ritmo de jogo. Você acha? Eu lembro que no ano passado, quando o Dorival assumiu, ele trouxe essa postura com relação ao futebol europeu na primeira convocação de setembro, pós-Copa América, porque os jogadores também estavam voltando, retornando. Você acha que é o momento do Dorival fazer isso? Né, do Dorival, como naquele caso, ele deu oportunidades para alguns jogadores que jogam aqui no Brasil, né, ter sua chance, né? Eu lembro do Lucas Moura, enfim, do Gerson, que voltou e não saiu mais. Você acha que deveria ser feito isso agora com alguns jogadores europeus, entrando no lugar de jogadores brasileiros que talvez não tenham, vamos dizer, fincado o seu lugar na seleção brasileira e serem testados? Você acha que é uma possibilidade isso, visto que ainda não há, vamos dizer assim, um ritmo de jogo ideal desses atletas aqui no nosso país? Olha, eu acho que se a gente for pensar da maneira mais coerente possível, eu acho que sim. A gente talvez... Normalmente, naturalmente, a gente teria mais olhos para a Europa por questão de nível de futebol, claro, mas se a gente for pensar, ainda nessa questão, porque hoje no futebol ainda tem muito questão de controle de carga, né? Então, esses atletas aí que estão no começo de temporada, mesmo que estejam já, vamos pensar, 2 meses, talvez, treinando e jogando, ainda assim, ainda estão complementando a carga que eles vão pensar para chegar no final da temporada. Enquanto já os atletas que estão na Europa, eles já têm tudo já estabelecido e já só estão fazendo a manutenção dessa carga. Eu não sou fisiologista, mas eu aprendi um pouquinho isso dentro de clube, então eu sei que a maneira que eles trabalham é dessa maneira. Não vou falar especificamente, porque eu não sou profissional da área, mas é basicamente isso que eles fazem. Então, se a gente pensar que os nossos atletas daqui do Brasil estão ainda em construção de carga, então, enquanto os outros estão na questão de manutenção, já estão durante a intertemporada ali, é um pensamento que a gente tem que ter. Talvez os atletas... vai ser difícil a gente conseguir conciliar esses dois grupos. É claro que vão ter atletas que, não, esse cara precisa estar na convocação porque realmente é uma peça muito importante, é uma peça que não é um teste, não é uma situação que a gente precisa avaliar o atleta ele vai estar na nossa seleção, ele é um atleta-chave para a nossa seleção. Então, isso aí é claro que ele vai estar... provavelmente vai estar presente na convocação. Mas eu acho que sim, a gente talvez tenha que pensar um pouquinho mais nessa questão da Europa, até para ver, porque os atletas já estão num nível melhor que a gente possa avaliar. Então, eu acho que pensando em questão tanto de campo ali, de desempenho, de já pegar equipes fortes, seleções fortes, enquanto, por exemplo, querendo ou não, o estadual ele é um nível muito baixo de confronto, não é uma crítica ao estadual, mas geralmente o atleta ele já não joga muita motivação, o clube tende às vezes a colocar, tem clubes que estão fazendo essa estratégia de colocar atletas mais jovens e tentar dar mais minutagem para os atletas mais jovens e os atletas mais profissionais terem menos minutagem, e o nível, querendo ou não, ele é mais fraco. Então, se a gente pega um atleta que está jogando um estadual qualquer tipo de estadual, e vai chegar e já bater com uma seleção a nível mundial, isso aí pode ser que cause um choque também para o atleta em nível de velocidade de jogo, velocidade das ações que vão ter. Então, por isso que é bom ter um cuidado nesse sentido. Eu acho que a tendência vai ser essa, né? Se ele também, você comentou até que ele justificou isso no ano passado, eu acho que a tendência é que seja isso, agora ao contrário, né? Com os atletas aqui do Brasil, ainda mais pelo nível europeu ali. Também a gente tem bastante atleta que dá para testar, e você comentou isso, eu falei do tempo, só que eu não imaginava que era tão pouco tempo no sentido de jogos, né? Então isso aí é mais um sinal de alerta, que a gente tem que buscar o melhor que tem e quem tiver já melhor performando ali para colocar nessas convocações. Né? 15 meses, cara. São 15 meses, né? Copa em junho, a gente está entrando agora já em março de 25, 15 meses para o Dorival acertar a casa e, claro, garantir a vaga. Então a gente vai ter os duelos contra a Colômbia em Brasília e contra a Argentina em Buenos Aires.
além dessa questão de início de temporada, a gente tem que ir com o nosso melhor justamente por isso. Eu penso assim, pelo menos, a gente tem que é a janela mais complicada, assim como foi, né, na primeira, foi a única janela que o Brasil perdeu os 2 jogos, né? O Brasil perde para a Colômbia lá em Barranquilla e perde para a Argentina no Maracanã, a primeira derrota do Brasil como mandante na história das eliminatórias, para você ver o tamanho desse confronto. Vamos começar, e foi o último jogo do Fernando Diniz com a seleção brasileira também, só para recordar. Vamos começar aqui então com os goleiros. A gente manteve Alisson, Ederson e Bento, mas a gente acrescenta nomes que estão bem, né? Hugo Souza talvez tenha sido um nome que esteja muito destaque, né? Obviamente ninguém contava que ele ia ser um dos destaques da classificação do Corinthians contra a Universidade Central da Venezuela, mas ele foi essencial no fim das contas para o Corinthians se classificar na Libertadores, também defendeu pênaltis ali em sequências no Campeonato Paulista, né? Jogo que defendeu a oportunidade de Estevão, contra o Novo Horizontino também, vive um grande momento. O John, que vem com esse grande momento desde a temporada do ano passado, ainda não teve sua chance na seleção. O Everton, que foi convocado no final do ano passado, e o Lucas Perry, né? A gente vai falar na frente que o Dorival está vendo o Abner, né? Ele foi até em jogos do Leão. O Perry, que foi um goleiro que ganhou muito destaque com o Diniz, né? Acabou indo para a Europa, ficou uma temporada na reserva, mas agora é o titular mesmo com o Leão vivendo um momento conturbado. Juninho, você acha que no gol tem motivo para mudar, né? Porque o Alisson e o Ederson continuam lá na Europa, né? Talvez não naquele alto nível que a gente já viu um dia, mas são ótimos goleiros. O Bento tá lá no Al Nassr, ele também teve umas defesas aí nesse último final de semana que foram espetaculares que ele fez, ou seja, ele continua naquele nível que a gente viu. Obviamente, a gente vê os goleiros aqui roubando espaço, querendo ganhar espaço, a gente já falou sobre isso. Você vê motivo para trocar alguma dessas peças ou não? Ou dá para confiar nos 3? Cara, se a gente pensar em Ederson e Alisson, eu sinto, às vezes, é claro que eu não tenho acompanhado tanto a fundo assim, mas eu sinto que eu quando eu assisto, parece que eles estão em oscilações, assim. Às vezes o Ederson faz um bom jogo, o Alisson faz um jogo ruim, assim o contrário. O Alisson, pelo menos nos últimos jogos que eu vi, ele tem melhorado de novo, porque a gente sabe que goleiro é muito questão de confiança, então ele teve uma sequência que ele sentiu um pouco, assim como o Ederson teve isso, só que se a gente for pensar em questão de qualidade de goleiro, não tem. Eles são os nossos 2 melhores goleiros, assim como o Bento, e aqui entra o ponto do Bento. Eu acredito que se o Bento tivesse em uma situação de Europa, talvez ele já estaria pensando em pular essa casa de terceiro goleiro para talvez um segundo goleiro podendo ganhar titularidade. Só que a gente sabe da situação, não precisamos falar novamente sobre isso, mas se eles estão com bons olhos para o Bento, eu acredito que ele tenha a capacidade de buscar talvez uma vaga ali, que nem eu falei, na segunda posição, ou até mesmo beliscar um goleiro titular ali. Dentre os outros goleiros, eu acho interessante a gente pensar talvez numa questão não de renovação, mas, se a gente vê que o Alisson e o Ederson estão oscilando muito, estão com problemas, às vezes, questão de lesão, até mesmo de confiança, às vezes é bom ter um goleiro sabendo que ele, se precisar dele, a gente vai poder contar com ele. Então, desses que você comentou, o Hugo Souza, ele vem performando muito, ele desenvolveu muito, ele criou essa conexão muito grande com o Corinthians, né? Então, isso fez com que ele desenvolvesse ainda mais o desempenho dele, né? Porque dá para ver que o cara tá se sentindo em casa. Isso é muito a todos os atletas do Corinthians, né? Então, a gente vê que o Corinthians está numa fase que potencializa o atleta. Isso aí é muito bom. Ele é um goleiro que eu acho que ele pode ter nível, só não sei se, na minha opinião, eu colocaria dentre esses outros, assim como o John. Eu gosto muito dele, só que eu acho que ele ainda está atrás, principalmente do Lucas Perry. Se a gente falou muito do Lucas Perry no começo, quando ele foi para a Europa e ele começou a ter aquela... não começou a ter sequência ruim, mas ele teve uma sequência que ele praticamente não jogou, então a gente meio que questionou isso, mas hoje a gente vê que ele tem a titularidade, é um cara que vem desenvolvendo e se a gente sabe do potencial, da qualidade dele, então talvez desses nomes que estão de fora, o cara que eu daria mais chance talvez seria o Lucas Perry pela capacidade de preparação e também a questão de futuro que eu vejo uma projeção boa nele, nesse sentido dele conseguir, caso eu precise, tem a necessidade dele entrar, eu acho que ele vai agarrar bem. E já o Everton, eu não sei se eu contaria mais com ele, sei que é um grande goleiro, também está sempre em alta aqui, principalmente no mercado brasileiro, mas eu não acho que seja um goleiro que a gente
deva dar uma chance para na seleção ali, porque eu não sei se a gente vai utilizar ele ali, né? E essa foi a nossa crítica até nas últimas convocações, né? Porque o Alisson estava lesionado e o Dorival chama o Everton, né? E eu realmente, na época, falei aqui, acho que a gente falou, que não fazia sentido justamente pela questão de idade. O Everton já teve o seu ciclo na seleção brasileira, já foi para uma Copa do Mundo, já teve que jogar jogos quando precisou. E acho que a partir do momento aqui, eu volto a lembrar daquele primeiro jogo do Dorival lá em Londres, que é quando ele está sem o Alisson e sem o Ederson. Ali, para mim, ele fez uma opção. Seria se sustentar no Everton, que já tinha jogado com o Ramon Menezes, ou seria dar uma chance para alguém novo. E ele deu a chance pro Bento. Então, acho que o espírito tinha que ser de renovação. Então, se por algum motivo, igual aconteceu até nas últimas datas FIFA, a gente não puder contar com o Alisson e com o Ederson, eu acho que você devia dar uma chance ali para o Hugo Souza, ou para o PR, que já fez parte do ciclo, né? Enfim, para um novo goleiro. Eu acho que eu concordo com você nesse ponto, né? Vamos ver, né, se ele vai manter os três, né, ou se alguma coisa nessa questão popular vai pesar. Eu acredito que se pesar, quem acaba usando pior é o Bento, justamente por essa questão de visibilidade, né? Não tem como a gente não falar disso, mesmo sabendo que ele está fazendo bons jogos lá na Arábia Saudita, a gente sabe que perde um pouco disso. O Alisson, né, voltou muito bem pós-lesão, né? Ele volta ali em dezembro, vai muito bem. O Liverpool está muito bem, né? Está com tudo aí para ser o campeão inglês novamente, para ter o melhor do mundo, né? Que o Salah está fazendo uma temporada que está em outro planeta, então acho que isso favorece muito o Alisson. O Ederson, ele chegou até a ser criticado, né, nos gols no jogo contra o Real Madrid, talvez ali aquele gol do Mbappé que ele não, talvez tenha sido meio afobado, podia ter esperado, enfim, questões de decisão, mas o Ederson até mesmo na seleção já mostrou um pouco dessa insegurança, né? Ele é muito valorizado pela Seleção com os pés, também faz ótimas defesas, mas teve alguns momentos ali que ele foi contestado, e ali acho que fez valer muito aquela questão do debate Alisson-Ederson. Mas eu também acho que ficaria com os três, vamos aguardar. Você quer ir para a lateral direita ou para a defesa? Porque tem um jogador ali que é chave das duas posições que a gente vai falar. Qual você quer ir antes? Pode ser para a lateral direita. Na lateral direita, a lateral a gente jogou só 4 nomes aqui dessa vez. A gente trouxe o nome do Wanderson, do Dodô, e aí também a gente também trouxe o nome do Ian Couto e do Wesley, do Flamengo, né? O Wesley é um nome que desde o final do ano passado vem crescendo bastante. E a gente depois vai falar do Danilo, porque o Danilo não está aqui, né? Porque agora, com o Danilo no Flamengo, não faz mais nenhum sentido convocar o Danilo como lateral direito, sendo que agora está estritamente ele jogando como zagueiro. A não ser que o Dorival fique muito louco. Juninho, na última convocação acabou tendo um corte, né? O Danilo acabou, se não me engano, ele foi suspenso na partida contra a Venezuela, ele não pôde jogar o segundo jogo contra o Uruguai, e o Dodô acabou tendo uma chance, né, na seleção, e ficamos com o Wanderson e o Dodô. Numa dessas visitas da comissão técnica da seleção na Europa, foi para a Fiorentina, e na Fiorentina só tem o Dodô, então acredito que o Dodô deixou boas impressões, assim como o Wanderson que foi titular, né, no jogo lá na Bahia, né, ele também deixou uma boa impressão. Eu queria que você falasse, foi titular na Venezuela, eu queria que você falasse como que você vê essa lateral. A gente botou poucos nomes aqui, também não temos tantas opções assim como já tivemos outrora. Tem nomes que estão se destacando, até que eu estava pensando aqui, o Natanael, que foi um jogador que a gente já falou aqui algumas vezes, que tinha esse potencial, chegou muito bem no Atlético Mineiro, né? Então é um nome que talvez possa crescer nos próximos meses. Enfim, mas dessa vez, você acha que ele pode se manter com o Wanderson e o Dodô, ou talvez um retorno do Ian Couto e o Wesley? Eu acho que eu tenho um pouco Wesley aquilo que você falou da questão do estadual. Por mais que ele tenha feito uma reta final muito boa do brasileiro, eu acho que pesa essa questão de, ele tá no estadual, né, ainda tá nesse preparo para a temporada. O Felipe Luiz está fazendo um trabalho fantástico, o Flamengo está bem, foi campeão da Supercopa do Brasil, mas eu não sei se é a hora de você botar alguém. Tá bom que Wanderson e Dodô não são nenhum primor de experiência na seleção brasileira, mas essa questão dos jogos complicados. Enfim, como que você vê aí essa questão com esses 4 jogadores? Pois é, essa é uma posição que a gente não tem tanta opção, mas eu gosto dos 4 nomes que a gente colocou aqui. E eu estava pensando também, quando você comentou depois, eu lembro que tem o Kelvin, que é um menino que vem performando bem, eu gosto muito dele, até pelos tempos de Atlético, e ele cria muito, então a gente não surpreende se mais para frente a gente vê o Kelvin na seleção, se ele continuar performando. Tem o Vitinho no Botafogo, você comentou do Natanael, que é um menino também que é sensacional, ele é muito bom, eu gosto muito dele, mas
Se a gente for pensar, eu acho que dentre essas peças, o que eu mais fico triste de ter que deixar fora é o Wesley, justamente porque ele tá pedindo passagem. É um menino que eu tenho certeza que ele vai bater seleção ainda, porque ele tá num processo de evolução muito grande. Provavelmente logo ele vai bater no mercado europeu, claro, caso ele não escolha ficar só no Brasil, porque ele vai ter sondagem, já deve ter tido sondagem. Proposta, né? A Atalanta já tentou contratar ele na então, eu nem sabia disso aí, mas, cara, porque ele é um atleta muito bom, e como você falou, o Felipe Luiz está potencializando ainda mais o futebol dele, só que entra nesse ponto. Eu acho que, não desmerecendo o Campeonato Carioca, mas é uma coisa você jogar contra o Maricá, e daí partir para jogar contra a Colômbia e contra a Argentina, é um nível de jogo muito diferente, então realmente preocupa. A não ser que a gente pense, vamos levar o Wesley justamente para dar essa experiência para ele, provavelmente não vou usar muito, como ele não está em tanta competição, vamos utilizar ele ali, vamos utilizar ele como um sparring de treino, para ele ter uma experiência, pode ser que pensem assim, não sei se é a melhor opção, mas claro que que podem pensar assim, para valorizar o trabalho dele. Ele está num trabalho muito bom, às vezes vamos dar esse prêmio, vamos premiar ele, essa convocação para a seleção. Mas se a gente pensar, o Dodô para mim é um cara que eu vi esses dias alguns jogos dele, ele está muito bem, mas muito bem mesmo, então ele está em ascensão, é um cara que tem muita regularidade, ele está com equilíbrio tanto ofensivo e defensivo que o Wesley tem aqui no Brasil, ele está conseguindo lá na Europa, então é um cara que eu acho que ele vai estar aí na lista. Eu acho que talvez, eu acho que o Ian, ele vai perder um pouquinho de espaço justamente porque ele não tem jogado tanto, né, isso querendo ou não faz a diferença, se por exemplo, no scout, um analista está buscando os jogos do atleta, ele acaba não entrando muito, não jogando muito titular, isso faz diferença na hora de uma convocação. Então eu acho que nessas opções aqui, pensando na lateral direita, Dodô e Wanderson seria uma dupla boa ali para a gente pensar. Não tem aquela questão do lateral mais defensivo e mais ofensivo, querendo ou não, claro, o Wanderson é mais ofensivo. O Dodô também tem essa característica, mas ele é um cara um pouquinho mais equilibrado até. Ele está conseguindo defender bastante, ele tem boas ações defensivas, está muito competitivo. Então eu acho que esses dois. Mas se o Wesley entrar, por exemplo, na seleção, ou até mesmo o Ian, eu não veria problema no sentido de, são atletas que vão entregar, são atletas que a gente sabe que vai poder, vai desempenhar, vai performar e vai ter uma boa entrega ali, se precisar dele no campo, né? Então, eu acho que as opções do Dodô e do Wanderson talvez estejam um pouquinho mais no radar ali da seleção. Só preciso me corrigir, o Wanderson ganhou a oportunidade no jogo contra o Peru, em Brasília, foi muito bem, foi titular contra a Venezuela, acabou ganhando o 3º cartão amarelo, e aí foi ele que foi cortado para a entrada do Dodô. Daí foi Danilo e Dodô no jogo na Fonte Nova, né? Então, só para fazer essa correção. E, cara, eu estava lembrando, quando a gente estava separando os nomes, eu lembro que lá em 2023, a gente estava debatendo justamente essa questão de lateral direito e tudo mais, e eu perguntei para você, né, qual jogador que você vê surgindo no futebol brasileiro que você pode ver que pode chegar nessa briga. E você soltou o Wesley. O Wesley estava começando no Flamengo, então veja como é o olhar do scout, como é um olhar diferente. Né? Então, e realmente, eu lembro que a gente citou o Kelvin, citou o Natanael, mas a gente tinha uma proximidade deles, né? Jogava aqui em Curitiba, para quem não sabe, nós somos de Curitiba, então a gente viu ele jogando no Atlético, no Curitiba, né? Então é agora ganhando destaque. Óbvio, o Kelvin fica um pouco, dá para dizer, encoberto na questão dele jogando na Rússia, a Rússia isolada do mundo. A gente até falou que isso era um pouco triste, né? Quando ele teve lá, quando foi negociado, ele tinha ou o Benfica ou o CSKA, acabou indo para o CSKA, então acho que nesse ponto pesa um pouco, mas ele está conseguindo se destacar, né? Já foi convocado, né? Chegou a participar de seleções sub-23 recentemente. Enfim, vamos falar então da zaga, né? Porque a gente falou do Danilo, a gente tirou o Danilo dessa questão, porque o Danilo está como zagueiro, ele está jogando como zagueiro no Flamengo, né? Então acho que acabou a discussão, né? Não faz nenhum sentido você chamar o Danilo como lateral. Né? O máximo que você pode fazer com o Danilo é se o Dorival quiser jogar numa linha com 3 zagueiros, né? E bota ele um pouco mais para a direita. Mas acabou. Com a chegada dele no Flamengo, a gente está falando que o lateral direito do Flamengo tem chance para a seleção, acabou essa discussão. Então a gente bota aqui o Danilo, traz os outros nomes, Marquinhos, Gabriel Magalhães, o Murilo, Nottingham Forest, e também traz o Léo Ortiz e o Beraldo, né? Beraldo, que muitas vezes jogava com o Dorival, ganhou mais oportunidades nos últimos dias no PSG, e o Léo Ortiz, que está algumas vezes fazendo essa dupla com o Danilo, né? Ora os dois jogam juntos, ora um vai para o banco lá no Flamengo.
Enfim, Juninho, acho que os 3 primeiros ali que estavam na última convocação, acho que não mexe. Lembrando que a gente está sem o Éder Militão e sem o Bremer ainda, que estão lesionados. Esses 3 primeiros, Marquinhos, Magalhães e Murilo, acho que não mexe. A gente sabe que o Dorival tem uma confiança muito grande nos dois, no Marquinhos e no Magalhães. No Murilo demorou muito, mas o Murilo, enfim, está na seleção, e com a temporada que o Nottingham Forest está fazendo na Premier League, não dá para não convocar ele está jogando muita bola. Acho que essa é a última vaga que fica em jogo. Quem que você vê aí com a melhor postura? A gente falou dessa questão estadual, mas são 2 jogadores, o Danilo, nem precisa falar da história dele na seleção, o Léo Ortiz esteve na última convocação, para o jogo contra a Venezuela e o Uruguai. E o Beraldo, claro, que tem toda a confiança desde a época do São Paulo. Qual jogador você acha que possa ser mais indiferença? Óbvio que a gente está contando com uma vaga. O Dorival pode querer ali. Vai que ele birra com o Murilo de novo e fala, não quero mais Murilo, vou trazer outro. Enfim, como que você vê essa briga pela defesa? Não, acho que ele vai fazer uma coisa dessa. O Murilo já está cavando, se precisar, uma vaga até na titularidade. A gente sabe que Marquinhos e Magalhães ali tem... talvez estejam numa escadinha um pouco acima dos outros, mas o Murilo está chegando próximo no sentido de estar com muita qualidade, está jogando muito bem, né? Então, é um zagueiro que fisicamente ele é muito bom. Mesmo com uma baixa estatura, ele consegue compensar muito, e também tem um jogo com o pé dele que é muito bom. Então isso aí faz dele um zagueiro muito completo, né? Então ele soube utilizar as melhores características dele. Cara, eu não sei se eu levaria o Danilo, muito por conta de talvez pensar que o ciclo do Danilo na seleção encerrou, no sentido de já fez um bom trabalho, já entregou o que poderia entregar, já foi um grande capitão, então fez isso tudo muito bem, mas agora tem novos atletas à disposição, novos atletas podendo trabalhar ali na seleção. Eu acho que não vale a pena levar o Danilo, mas claro, eu não me surpreenderia se acabasse aparecendo ele nessa convocação. A gente pensa no Léo Ortiz até, que joga ao lado dele. Eu acho até que o Léo é um baita de um zagueiro. Ele tem uma capacidade até de jogar de volante se precisar. Eu gosto, até que às vezes no jogo do Filipe Luís, às vezes ele entra ali para jogar por dentro, porque o Filipe Luís é um jogo bem solto, né? Então eu já vi ele fazendo disso. Isso aí é bem legal no jogo dele. Então é um cara que é muito bom, eu gosto bastante. Talvez seria uma peça que pode figurar ali. Eu penso no Beraldo, eu gosto muito da opção do Beraldo, até se a gente pensar que muitas vezes ele faz a dupla com o Marquinhos, e é um menino que desenvolve, que tem desenvolvido bem, ele não é um titular absoluto, mas tem bastante minutagem. A gente não pode pensar, por exemplo, que nem eu comentei do Ian. O Ian, hoje ele tem baixa minutagem. Já o Beraldo, ele tá com uma minutagem maior, começa alguns jogos de titular, entra em outros jogos, então é um atleta que dá para confiar mais no sentido de minutagem. Só que se a gente pensar que zagueiro canhoto, se a gente levar 3... dá, não teria problema, só que eu acho que isso aí pode pesar um pouco nessa última decisão, caso eles queiram levar, por exemplo, um quarto zagueiro ali, os 4 zagueiros. Então, talvez a tendência vai ser o Léo Ortiz. Eu convocaria até mesmo o Beraldo pela capacidade que ele tem, e também pelo o que ele pode desenvolver ali na nossa seleção. Exato. Só para contextualizar aqui, dessa lista que a gente passou, a gente tem o Marquinhos, o Danilo e o Léo Ortiz como destros, e aí Gabriel Magalhães, Murilo e Beraldo como canhotos. Então dá para a gente até aí fazer um prognóstico de quem briga por cada vaga, ou se ele vai colocar ali, né, de fato, o Beraldo. Lembrando que tá mesmo o Léo Ortiz jogando com o Danilo, eles também estão invertendo essa questão de lado, e a gente já teve isso na seleção, né? A gente já falou aqui isso inúmeras vezes. Bora para a lateral esquerda, então. A lateral esquerda, que eu acho que é onde a gente mais quer teste, né? Porque é onde a gente talvez falta essa certeza. As laterais, tanto a direita da esquerda, mas a esquerda a gente vê mais opções, e mais opções que ainda não foram testadas pelo Dorival, né? A gente fala do Abner aqui, que teve nas últimas listas, o Guilherme Arana, que está embaixo no Atlético Mineiro, mas é um nome que o Dorival sempre recorre. O Carlos Augusto, da Inter de Milão. Inclusive o Dorival, nessas visitas à comissão técnica, foi até a Inter de Milão. Então, se foi até a Inter, foi justamente para ver o Carlos Augusto. Caio Henrique, Samuel Lino, que a gente sempre fala, Alex Telles, Alexandro e Renan Lodge, que também está fazendo uma boa temporada. Manuel Hilal, o Jorge Jesus já te pediu, né, inclusive, a convocação dele. Juninho,
Acho que, como a gente falou, está muito em aberto aqui, né? A gente tem o Abner como titular nos últimos jogos, mas o Abner também foi uma aposta. A gente teve o retorno do Alex Telles à seleção, que para mim foi um pouco contestado. Para mim, acho que não vejo ainda o Alex Telles nesse nível para voltar à seleção. Né? Desde o ano passado eu fico de olho no Alexandro, por ele estar no Flamengo, está mais em evidência, mas ainda também não está naquele primor, né? Não chega nem a ser titular absoluto no Flamengo. Eu acho que aqui é um ponto ali da gente dar oportunidades para testar o pessoal da Europa. Né? E aqui a gente tem ali três nomes que a gente já falou aqui várias vezes que a gente gostaria de ver o Dorival testando, que são o Carlos Augusto, o Caio Henrique e o Lino, Samuel Lino. Óbvio, o Lino tem uma outra característica além de lateral, mas é um nome que nunca foi convocado para a seleção, enquanto o Carlos Augusto e o Caio Henrique tiveram oportunidades com o Fernando Diniz. Como que você vê essa disputa aí? Qual desses nomes você acha que pode aparecer, né, para o Dorival testar? Você acha que ele vai manter essa sequência de aposta com o Abner, né? Como a gente já falou no começo, ele foi observar jogos do Lyon, né? Enfim, como que você vê esse ponto, né? Nessa que é a nossa posição, vamos dizer assim, um pouco mais oscilante na seleção brasileira. Então, cara, lateral esquerdo, eu até estava dando uma olhada essa semana para ver os laterais também, como é que a gente estava pensando na convocação, assim, que você comentou que a gente ia fazer a gravação, eu estava dando uma olhada. O Samuel, eu vi alguns jogos, ele está jogando basicamente como ponta. Então, talvez isso seja um ponto que a comissão vai pensar, vale a pena levar o Samuel? Claro, pode fazer mais de uma posição, pode ser uma peça que a gente pode colocar ele de ala mesmo, às vezes uma situação que a gente vai usar uma base com 3. É um ponto que a gente tem que pensar. É um cara que eu sempre quis ver. Eu gosto muito dele. Eu acho que se você colocar ele de lateral, ele vai entregar. Vai ter uma característica diferente, mas ele vai entregar. Se colocar de ponta também vai entregar. Claro que se a gente for pensar nas opções que a gente tem de ponta, provavelmente ele não seria uma das principais opções ali. Mas é um cara que eu ficaria feliz em ver na seleção, até por conta da entrega que ele tem e da capacidade que ele tem, da versatilidade que ele tem. Então o Samuel é um cara que eu gostaria, só que eu não acho que eles vão acabar colocando ele nessa lista. Se a gente pensar no Caio Henrique, eu acho que desses aí, o Caio Henrique, dos jogos que eu acompanhei, que eu fui atrás, é o que mais tem a chance de aparecer nessa lista. O Caio vem jogando, vem performando, também já tem toda a história dele, das convocações que, ele bateu na porta ali, acabou com lesão e tudo mais. Eu acho que ele vai ser premiado dessa vez com essa convocação, principalmente pela dificuldade que a gente está agora no lateral. Se a gente pensar no Arana, ele não tá tão bem. O Abner também vem sofrendo, às vezes ele não joga, às vezes não joga titular, está perdendo um pouco de espaço em algumas situações. E o Carlos Augusto é um cara que eu colocaria ele, principalmente porque a gente sabe a capacidade que ele tem, que ele já mostrou. Só que hoje, pelo que eu tinha visto, a Inter tá jogando com uma base com 3, e quem tá jogando ali pela esquerda, ele tá meio que revezando com o... se não me engano, eu esqueci o nome dele, Di Marco? É o Di Marco, né? Di Marco. Ele tá revezando com o Di Marco, então ele tá jogando um pouquinho mais alto também. E claro, o Di Marco é um baita de um jogador. Então, às vezes, ele acaba ficando um jogo ou outro no banco e tudo mais. Às vezes, ele entra e joga mais alto também. Então, é uma peça que tende a jogar um pouquinho mais alto também, quase como um ala, quase como um atleta que está chegando. Não que ele não seja um lateral. Talvez isso possa pesar também, né, no sentido de deles pensarem, quem que vai valer a pena a gente convocar. Mas se eu for pensar, eu convocaria para esses jogos o Caio Henrique e o Carlos Augusto. Porque os dois são laterais que conseguem ter equilíbrio. O Carlos Augusto está jogando um pouquinho mais avançado, já está jogando, mas ainda assim ele tem o fator defensivo, que ele se protege com uma linha de 5. E o Caio Henrique, ele vem pedindo passagem, ele vem desempenhando bem, vem jogando bastante, vem jogando bem também, dentro dessa perspectiva. O Abner é aquilo que a gente conversou. Ele entrou e foi bem regular. Ele não foi nem um nota 10, nem um nota 5. Ele foi um nota 7 ali, foi bem, entregou o que precisava entregar. Então, talvez, é aquilo que a gente comenta, ganhou a confiança da comissão. Só que tem o lado do Abner também, não está jogando tanto. Então, é uma posição que nem se a gente pensa no Dodô ali, no Wesley,
na esquerda são caras que são titularíssimos, donos da posição. Aqui, se a gente pensa no lateral esquerdo, ainda assim, não tem um cara que... Nossa, esse cara aqui é o dono da posição dele. Talvez o Caio Henrique é o mais próximo disso, porque todos os outros acabam não sendo... não destaques, mas não sendo a principal peça na própria equipe para a posição. Então, isso aqui deixa um pouco... aberto essa lateral esquerda, só que eu acho que o Dorival vai tentar vai trazer alguém do Brasil e vai trazer alguém de lá, eu acho, né, não sei, eu não faria isso, mas eu acho que ele vai acabar optando por algum desses atletas, talvez o Arana, que ele gosta bastante, talvez o Alex Telles, e eu não... Confesso que eu não reparei no Alexandre como é que ele está jogando, mas talvez seja uma peça, pode falar. Não, você não reparou porque ele não está jogando, ele está lesionado, ele vai para voltar, eu peço até perdão, mas ele tá para voltar, né? Ele começou a temporada, acabou se machucando, mas está para voltar no Flamengo. Acabei de pegar a notícia aqui agora. Então foi sentido que eu falei, cara, eu não lembro do Alexandre quando eu vi, então pode ser por isso, porque ele estava lesionado no caso. Eu falei, cara, quando eu vi o jogo eu não lembrava dele, nem apareceu no jogo, então é por isso. Mas se ele tivesse, provavelmente seria uma peça que ele talvez pensariam aí para essa convocação, né? Só para tomar, você falou do Ardo, o Abner acabou perdendo espaço dentro do Lyon, né? Acabou indo para o banco, teve jogos que nem ficou no banco, então, né, realmente vai muito uma questão. E já viu o Dorival fazer isso com o Wendel, né? O Wendel ainda é um nome que pode reaparecer agora que ele está no São Paulo, obviamente não está aqui porque ele nem chegou a sequer estrear do São Paulo ainda, né? Então ele a gente já viu o Dorival convocar o Wendel sem ele jogar, né? No passado, no jogo em Curitiba, o Wendel não tinha jogado, fazia 2 meses o Dorival convocou ele. Então, não dá para duvidar muita coisa do Dorival, mas eu acho que é mais por isso. E eu gostei muito de ver que o Dorival foi ver o Carlos Augusto, né? O Caio Henrique entra no complô dele, tá acompanhando o Wanderson, então, até mesmo no passado, né? Teve muita gente que falou, não é possível. E você falou do Caio Henrique ser o mais próximo a dominar, era uma aposta nossa, quando o Caio Henrique começa a ir para a seleção. Porque o Caio Henrique já surge no radar na época do Tite, o Caio Henrique já começa a destacar no Mônaco, antes da Copa do Mundo, se eu não me engano, ele até é cogitado, né? Surgem alguns rumores que ele podia ser convocado, mas obviamente a Copa do Mundo é outra parada, é diferente o processo. E aí ele começa muito bem com o Diniz e ele acaba tendo aquela lesão gravíssima no joelho, né? Então ele acabou perdendo muito tempo, né? Ele só voltou depois da Copa América, a atividade, e ele conseguiu jogar bem. O Carlos Augusto estava com essa questão, pelo menos eu tive essa impressão que o Inzaghi coloca ele muito quando quer se defender, porque ele é um jogador, a gente falou isso até mesmo quando ele foi convocado as primeiras vezes. Ele é um cara muito mais defensivo, né? Tanto que o Diniz chegou a utilizar ele no jogo contra a Argentina no Maracanã. Então, ele é no Montevideo contra o Uruguai. Então, ele é um cara muito mais defensivo. Eu gostaria muito de ver o Carlos Augusto para a seleção. Acho que, por se tratar desse momento de jogadores do Brasil, estão pegando o ritmo, estão se envolvendo ainda para a temporada e por ser uma posição em aberto, acho que são jogadores que não são caras que estão no nível a mais abaixo para você dar um teste. Não, são jogadores que acho que podem ser testados numa partida desse nível. Óbvio, eu espero que não comprometa, mas é uma posição que, como você falou, não temos ninguém nesse nível para dar uma tranquilidade. Passar agora para a volância, né? Vamos com alguns nomes aqui: André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Casemiro, Douglas Luiz, que como ele voltou a ganhar, né, espaço lá na Juventus, né, ele que chegou e ficou muito por fora, João Wellington, o Ederson, que está fazendo uma baita de uma temporada na Atalanta, o Alisson, que voltou de lesão lá no São Paulo, é um cara que o Dorival já falou que gosta, né? Já falou que pode dar chance. E o Andréas Pereira, que quase veio para o Palmeiras, mas segue com o protagonismo lá no Fulham. Juninho, como que você vê aqui? Eu acho que aqui a gente tem uma questão que, para mim, eu tenho que pensar muito bem, porque a gente viu um entrosamento muito bom da dupla Gerson-Bruno Guimarães nos últimos jogos do Brasil. Só que tem um problema. Defensivamente, eles não entregam. E você não pode jogar com uma dupla que defensivamente não entrega bem contra a Argentina, por exemplo. E aí, por isso que até incluí o nome do Casemiro, né? O Casemiro é um cara que pode, né, reaparecer na seleção, né? Teve um momento bom no United no final do ano passado, agora já deu uma decaída, mas enfim. Como que você vê? Porque acho que é o setor, a gente já falou aqui isso várias vezes, que a gente tem mais qualidade, né? Que a gente olha para os nomes e fala, todo mundo aqui podia de fato ter uma oportunidade. São jogadores que jogam bem nos seus clubes, já jogaram bem na seleção, enfim. Como que você vê aí esse setor de volante? A gente deixou os meias, né, os mais avançados, mais pra frente, vai junto com o ataque, mas como que você vê os volantes da nossa seleção? Cara, é muito difícil, porque agora a gente tem que, além de pensar na qualidade, é aquilo que você falou, a gente precisa pensar na conexão
entre os jogadores. Porque não adianta a gente só pensar na qualidade entre eles, colocar os atletas e eles acabarem não se relacionando e não... Porque não quer dizer que se a gente coloca, por exemplo, João Gomes, Bruno Guimarães e algum outro médio ali, que vai dar certo. A gente tem que ver como que dá a ligação entre eles. Por exemplo, na seleção, eu gosto muito mais de ver o Bruno Guimarães como um 5. Porque, para mim, ele dá muita fluidez no jogo, ele faz o jogo, ele limpa muito o jogo, isso aí ajuda muito. Só que tem essa questão, o Bruno Guimarães, ele não é um exímio marcador para jogar de 5 ali, principalmente com o Gerson do lado dele, que não tem tanta, por exemplo, perseguição, são atletas um pouco mais, que tem mais dificuldade nesse sentido. Então, se a gente pensar nisso, a gente talvez tem 2 opções que fazem isso muito bem. Pensando no ponto do quê? Quem que pode jogar ao lado do Bruno Guimarães? Porque o Bruno Guimarães, para mim, é uma peça fundamental aí nessa equipe e também tem a confiança da comissão. O Ederson e o João Gomes são 2 atletas que fazem isso muito bem. O Ederson, ele é um atleta que na Europa ele desenvolveu muito a questão de conseguir pisar na área, ele tem muita chegada também, mas ele destrói muita jogada, ele tem muita recuperação de bola, muito duelo defensivo, ele consegue ganhar muita bola ali, assim como o João Gomes tem. Hoje o João Gomes está jogando ao lado do André. E quem está fazendo mais a saída, por exemplo, constrói um pouco mais, é o André e solta mais o João. Só que defensivamente o João faz esse papel ao lado do André, e faz muito bem. Então os 2 têm essa conexão, isso aí é interessante. Talvez eles pensem nisso na hora de convocar. Só que eu acho que um dos 2 vai acabar ficando fora. É difícil pensar por esse lado, mas eu acho que um dos 2 vai acabar ficando fora. Então se a gente pensar na característica do André e do Bruno, talvez eles vão pelo Bruno. E daí a gente tem que pensar, João Gomes ou o Ederson. Se a gente pensar, claro que tem ainda o Douglas Luiz e o Casemiro, que nem você comenta, claro, tem o Gerson. Eu acho que ele não vai deixar de fora o Gerson, justamente pelas últimas apresentações dele. Eu confesso que eu não gosto do Gerson, mas eu não acho que ele é um cara a bater a seleção a nível de nome mesmo, de qualidade que ele tem. Só que não dá para negar, o cara tá jogando bem. Quando tá na seleção e no clube também, claro, não dá para negar isso. Porém, ele tá indo para ser. Então, é uma peça que se chegar lá, a gente sabe que vai entregar. Mas é muito difícil, vou falar muita coisa e não vai chegar numa opinião. Quantos nomes a gente pode convocar aqui? Vamos pensar. Cara, então, normalmente ele tá levando ali 4 ou 5 no máximo, né? Vamos botar 4 aqui. Ó, eu acho que ele vai levar Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes e Ederson. Eu tô passando o Ederson porque a comissão foi na Atalanta. E então, o Ederson tá desde o ano passado merecendo uma vaga. Não, eu tenho quase certeza absoluta que o Ederson vai. Eu pensei bastante porque a gente pensa naqueles nomes que o cara tá bem, os caras não convocam, mas eu acho que ele vai continuar, vai tendo uma sequência aí, e a tendência é que ele sustente aí bem na seleção, e a tendência também pode ser que ele ganha uma titularidade. Pois é, ele lembrando que o Ederson chegou aí para a Copa América, mas acabou não conseguindo se manter, né? O Gerson, inclusive, basicamente tira a posição que o Ederson havia bem conquistado, né? E o Gerson é engraçado, porque o Gerson, quando foi para a seleção, não jogou nada, ele voltou, né? Aqui o jogo que ele fez em Curitiba, no jogo que ele fez na Assunção, foi muito fraco, mas ele volta na convocação seguinte, na convocação seguinte, jogo contra o Peru, ele vai muito bem. No último jogo do Brasil contra o Uruguai, ele fez o gol, né? Foi um dos melhores, acho que o melhor jogo dele com a camisa da seleção, né? Das convocações que ele teve. Então, eu acho que a questão do Gerson é aquela que, se a gente olha para os outros, a gente fala que os outros são superiores ao Gerson, perdão. Se olha para o Ederson, até mesmo para o Joelinton, se a gente está olhando não por questão de posicionamento de campo, mas essa questão de quantidade, né, de jogadores, porque lá a gente vai chegar no ataque onde o Dorival vai querer chamar 7, 6, 8, né? Então eu acho que tem esse, óbvio, tem o Andrés Pereira, também é um pouco mais avançado, também entra nessa história. O Andrés também foi bem nas últimas que atuou na seleção. E você falou dessa questão do André e do João Gomes. Nas últimas convocações, quem ficou de fora foi o João Gomes, né? O André chegou a ser convocado, o João ficou de fora. Lembrando que teve convocações que até o Dorival levou apenas 3 nomes, né? Então, tem que ver, mas como eu falei, é uma posição que a gente tem nomes muito bons, de muita boa qualidade, que podem entregar aí, acho que dificilmente foge daqui. E pronto, agora chegou na hora que tá todo mundo esperando desse podcast, a gente falar do Neymar, né? Vamos lá para passar a meia atacante. Neymar volta para a seleção, volta a atuar, né? Volta para o Santos.
talvez não esteja entregando tudo aquilo que o Neymar já entregou um dia, mas óbvio, né? Mais de um ano parado, é difícil, mas mostrou já condicionamento físico. Vamos debater o Neymar aqui, e aí a gente traz outros nomes, como Vini Júnior, Rodrigo, Savinho, Rafinha, Estevão, aí tem o Luiz Henrique, que foi pro Zenit, o Endrick, o João Pedro, o Matheus Cunha, Rodrigo Muniz, aí também trazemos mais nomes mais atrás, como o Oscar, né? Tem aqui também o Hulk, Igor Jesus, e aí alguns nomes que a gente pensou depois que fez a lista, né? O Yuri Alberto, que é um nome que acho que surge, igual o Hulk, o David Neres, que está ganhando oportunidade lá no Napoli, o Vitor Roque, que está entrando, vamos dizer assim, voltando esse cenário, teve até uns jogos ok no Betis, mas agora, principalmente com o retorno dele ao Brasil, né? No Palmeiras vai ganhar mais destaque, e o Lucas Moura, que também já teve chance no ano passado, também fez um bom começo de temporada. Óbvio, aqui não dá para... Também tem aqui as baixas do Martinelli, do Richarlison e do Jesus machucados. Óbvio, aqui não dá para a gente tirar o foco, né? A grande expectativa é o Neymar. Juninho, acho que a grande questão, eu falei aqui isso algumas vezes, até quando a gente discutiu aquela questão se o Neymar podia voltar sem jogar. Até a gente mesmo falou que isso não era uma boa ideia. Mas agora a gente viu o Neymar com condição física, que era, talvez, principalmente após aquelas declarações do Jorge Jesus, a gente tinha muito receio com isso, né? Putz, será que o Neymar ainda tem condição? Será que ele tá muito travado? E a gente viu que fisicamente ele tá muito bem, né? Ele jogou todos os jogos desde que chegou, né? Desde aquele jogo contra o Botafogo, ele jogou todos os jogos. E a maioria jogando mais de um tempo, né? Nesse último jogo contra a Inter de Limeira, que ele meteu o gol olímpico, ele jogou o jogo inteiro. Então mostra que o condicionamento físico dele tá ok. Tem a questão do ritmo de jogo, que ele ainda tá pegando, mas é aquilo que a gente falava. Um cara com a qualidade, com a técnica que o Neymar tem, ele estando disponível, ele não pode ficar de fora da seleção. E acho que é um momento que a gente tem que falar. Aí acho que alguém pode ouvir e falar, mas eles falaram que estadual, não sei o quê, mas acho que o Neymar é outra coisa. Né? Acho que o Wesley, o El Ortiz, não sei o quê, com todo respeito, ficam de um lado, o Neymar é do outro. E acho que, por mais que talvez o Neymar não tenha entregado tudo aquilo, talvez tenha feito a maioria das partidas abaixo, né? Talvez o jogo de estreia dele foi muito bom, o jogo contra a Água Santa, ok. Os primeiros minutos do jogo contra a Limeira foram espetaculares, mas depois, o Santos mesmo, né? O Caixinha disse que não gostou da atuação do Santos, mas o Neymar continua com aquela visão de jogo que é incrível. Eu vi uma estatística recentemente que ele é o jogador com maiores passes decisivos em todo mundo, no momento. Né, nesse recorde de jogos que ele jogou, é o cara que tem mais passes decisivos dentro de campo, ou seja, é aquela visão de jogo. Você fez um vídeo muito bom no teu Instagram, na estreia dele, no jogo contra o Botafogo, então isso faz diferença. Mas a escalação é outro podcast, porque realmente, se você vai parar a pensar quem que você vai tirar do ataque e vai botar o Neymar, é uma dor de cabeça. Mas enfim, tem esse ponto Neymar e tem outro ponto no ataque aqui que eu acho que importa a gente debater, que é o camisa 9. A gente sabe que o Dorival não leva uma seleção sem camisa 9. E a gente viu que o Igor Jesus entrou numa decadência muito forte depois do ano passado, ainda não conseguiu se achar, nem no ano passado estava se achando, para ser bem realista, após a sua convocação. E eu falei lá no começo de nomes que estão crescendo. O que o Matheus Cunha cresceu no final do começo desse ano é algo absurdo. Não dá para desconsiderar o Matheus Cunha. E acho que a desculpa de não convocar o Endrick porque ele é banco do Real não cola mais, porque toda vez que ele entra no jogo, ele marca gol. Ele só não está jogando titular porque ele está no Real Madrid. Aí não tem o que fazer. Ele está ali com o Mbappé, Vini, Rodrigo, mas ele está dando... Quando ele tem chance, ele consegue dar conta do recado. Eu acho que não dá para ele ficar de fora, castigando ele porque ele está no Real Madrid. Né? Porque se ele tivesse qualquer clube do mundo, ele seria titular da veterana da seleção. Para mim, não faz sentido. Enfim, como você vê essa questão do Neymar e também dessas outras peças no ataque? Com todo respeito a todos os jogadores, Neymar é o Neymar, cara. É o maior artilheiro da seleção, é o Neymar. E todo mundo sabe que eu sou fã do Neymar, mas ele é o líder técnico, então eu acho que nem os jogadores, nem o treinador ia querer se expor numa situação dessa de não vou convocar o Neymar. Isso aí é até questão de mídia e tudo mais. Entra esse ponto que, claro, eu não concordaria, às vezes é a opinião do treinador, e se ele não convocasse, às vezes realmente tem gente que tá mostrando mais, tá com mais ritmo e tudo mais, teria justificativa, mas querendo ou não, a gente entra nesse ponto de, o Neymar é o nosso melhor jogador dos últimos anos aí na questão de talento de Brasil mesmo, que mais mostrou para o futebol do mundo, né? Então é um cara que dificilmente ele vai estar fora da seleção, principalmente por ser um líder técnico, né? Então os atletas, muitos atletas gostam muito dele, veem ele como um exemplo de questão futebolística, né? Futebolisticamente falando. Então é algo que eu vejo que é muito mais por essa questão de ser a figura Neymar do que ele está apresentando. Ele vem, claro, tá voltando a jogar, sabe que o nível é baixo,
ele estava muito tempo parado, isso é difícil, mas o que me chamou a atenção nele foi que a maturidade que será que o Neymar agora atingiu uma maturidade? Vamos ver, porque a maturidade que ele tá jogando no sentido de, ele não tá tanto aquele moleque que quer ir buscar a bola lá no pé do zagueiro, ele tá um pouquinho mais coletivo no sentido de, vou acreditar que meus companheiros vão conseguir achar essa bola em mim, eu só vou me deslocar, vou me desmarcar. Então ele tá jogando de uma maneira um pouco mais coletiva, e isso me deixa feliz. Claro, a gente tem que pensar que, ele tá jogando no Santos, os atletas vão tentar buscar ele a todo momento, porque é natural de um atleta ver o Neymar. O Neymar, às vezes, é a maior figura que o cara já viu próximo dele, então ele vai tentar achar o Neymar toda hora, então vai acabar que ele encosta muito na bola. Mas ele tá muito mais maduro jogando, então eu acredito que se ele conseguir colocar isso que ele tá fazendo dentro da nossa seleção e não querer ser aquele Neymar que tenta jogar sozinho a todo momento, se ele acreditar que tem uma baita equipe próxima dele, se a gente conseguir fazer com que essa equipe jogue junto com o Neymar, isso aí vai ficar muito bom. Não sei se a esse primeiro momento, porque ainda ele realmente está voltando. É claro que ele vai ser titular, mas ele vai sentir pra caramba, porque são jogos difíceis, ele vai ser daquele jeito, que ele vai apanhar pra caramba e tudo mais. Só que eu espero muito que ele mantenha essa maturidade de não querer ficar segurando a bola a todo momento, ficar jogando de costas para marcação, de jogar um pouquinho de maneira mais inteligente e usar o máximo que ele tem, que é essa capacidade de criar, de achar passe, de visualizar o jogo de uma maneira muito à frente da maioria. Então, se ele conseguir colocar isso dentro do jogo dele, eu tenho certeza que vai ser uma baita peça para nossa seleção, uma baita peça para ajudar a gente. Então, falando de Neymar, é isso. Os outros falam bastante de Neymar, né? Mas os outros pontos aqui, camisa 9. Então, foi justamente por isso que eu falei até do Yuri Alberto, do Vitor Roque ali, justamente por essa questão do camisa 9. E eu gosto muito, muito do João Pedro. O João Pedro é um atleta que eu gosto, que eu queria ver, principalmente nessa seleção. É um atleta que eu gosto muito. O ponto que você colocou do Endrick é perfeito, que a gente falou, tem atleta que não tá jogando, tem atleta que perdeu o espaço. O Endrick não, ele é um menino muito novo, que chegou no Real Madrid, tem Mbappé, tem muita gente boa ali para jogar, mas ainda assim ele tá conquistando os minutos dele, quando pode, ele tá performando em poucos minutos que ele tem, ele consegue criar oportunidade, ele consegue fazer gol, então mostra que ele não tá, por exemplo, é um atleta que perdeu espaço, é um atleta que, pelo contrário, ele tá tentando buscar e ganhando espaço mesmo sendo um atleta muito novo. Então é um atleta que eu acho que merece muito estar na nossa seleção. Você comentou do Matheus Cunha, cara, eu gosto muito dele. Ele não vem fazendo um 9-9, porque ele sai muito para jogar, eles jogam quase como uns dois atacantes, eles não jogam muito centralizados, então eles saem bastante. Mas é uma peça que, principalmente na nossa seleção, se a gente for pensar, que é um time que gosta de bastante mobilidade, que gosta de bastante troca de posição, talvez é uma peça que vai ser boa se a gente colocar ele ali, porque é um atleta que tá bem, tá confiante, tá jogando bem, e também se precisar, claro, jogar ele mais centralizado, ele vai jogar, porque ele sabe que ele jogou a carreira inteira dele ali, e se precisar jogar mais móvel, junto com todos os outros atletas ali do ataque, que é um grupo muito bom, eu acho que pode ser uma peça boa ali. Então, eu não sei se convocaria os três, né? Porque é muito difícil, que vai ficar a ponta de fora, vai ficar alguns médios de fora que são bons, mas pelo menos dois desses aí, eu acho que o João Pedro, o Endrick, Matheus Cunha, dois deles eu convocaria, principalmente por pensar, ele gosta de usar um atacante e são atletas que podem ajudar bastante como uma referência ou até mesmo em outro tipo de função ali na frente. Lembrando que o João Pedro já foi convocado por Dorival, né? Ele esteve, e justamente quando ele ia talvez ter a oportunidade como titular da seleção brasileira, ele acabou se lesionando, né? Que aí abriu espaço para o Igor Jesus, né? O Igor Jesus chegou ali para ser convocado e já foi titular logo de cara, então tem essa questão. E eu achei curioso quando saiu a lista de jogos que o Dorival ia assistir, tinha lá um Chelsea e Brighton. E aí eu pensei, quem que da seleção brasileira tá no Chelsea agora, né, pro Dorival ir ver? Aí que eu me toquei, né, que ele tá indo ver o João Pedro. Então, ver como é essa questão do campeonato inglês, isso não é nenhum demérito, a gente já falou isso aqui várias vezes, não tem nenhum problema você convocar jogadores do Brighton, não precisa um cara estar num time gigante europeu para ser convocado pra seleção, se ele mostra nível.
E hoje a gente está falando aqui, a gente traz nomes aí do futebol europeu nessa lista que a gente trouxe de atacantes, 3 jogadores que estão em times inferiores, né? O Brighton, no caso o Fulham, do Rodrigo Muniz, também que está fazendo bons jogos por lá, e o Wolverhampton, do Matheus Cunha. Então a gente tem que ficar de olho, e claro, obviamente, que nem você falou, o Neymar tem esse retorno. A única opinião que eu vi de alguém falando que não ia levar o Neymar foi do Dodô, e eu achei bem curiosa, porque eu, obviamente, não acho que não deve levar o Neymar, mas ele falou uma coisa que acho que a gente já bateu muito aqui, né? E também não dá para tratar que a gente vai botar o Neymar como se fosse no videogame, né? Que o Neymar vai entrar, a seleção vai ajeitar. Não é assim. Né? Então acho que a gente tem que ter essa visão de um jogo. E eu vejo que tem muita gente botando muita esperança que só o Neymar resolve. Não é só o Neymar que resolve. A gente já falou várias vezes aqui, o Dorival tem que fazer para mudar, para arrumar essa seleção. E a gente vai, depois da convocação, a gente fala mais sobre isso, porque daí a gente fala, já tem a lista completa, a gente fala dos nomes que concordamos, discordamos, e também, claro, da escalação do Brasil, né? Que eu já tô, com essa retorno do Neymar, eu já tô deslumbrando 1000 coisas na minha cabeça. E só uma coisa que talvez o ouvinte mais atento não tenha se tocado, a gente não falou do Paquetá, porque o Paquetá está machucado. Juninho, agora chegou a hora mais gostosa desse... Você quer falar uma coisa? Ou... Tá bom. Mas você vai falar agora, porque chegou a hora mais gostosa do nosso podcast de convocação, que é a hora de fazer a nossa convocação. Então vamos fazer assim, a gente fala quem a gente levaria e quem você acha que o Dorival vai levar na posição. Então vamos começar lá com os goleiros. Quem são seus... Qual é o seu trio e quem você acha que o Dorival vai levar? Eu levaria Alisson, Bento e Lucas Perry. Eu acho que o Dorival vai levar o Alisson, Ederson e o Bento. Eu vou fechar na trinca aqui. Já tá, não é já tá porque o Alisson estava lesionado, mas Alisson, Ederson e Bento. E acho que o Dorival vai com Alisson, Ederson e Bento. Lateral direita, Elcio vai, senhor. Eu iria de Wanderson e Dudu. Eu acho que o Dorival vai levar o... Cara, eu acho que o Dorival vai levar o Wesley, mas não sei quem que ele colocaria ali. Talvez o Dodô e o Wesley, ou o Wanderson e o Wesley. Dodô e o Wesley. Eu acho que ele vai levar o Wanderson, porque o Wanderson já foi titular, né? Eu acho que ele não vai levar 2 nomes que ainda não jogaram na seleção para ser titular. Eu acho que tem isso. Faz sentido. Eu levaria a Wanderson e Dodô, mas eu acho que ele também vai levar Wanderson e Dodô. Eu acho que essa questão ainda de começo de temporada possa pesar um pouco pro Wesley. A zaga, Juninho, tua zaga agora. 4, né? Isso. Eu levaria Marquinhos, Magalhães, Murilo e Beraldo. Eu acho que ele vai levar os 3, Marquinhos, Magalhães, Murilo e Léo Ortiz. Cara, eu iria com você, Marquinhos, Magalhães, Murilo e Beraldo. Eu acho que ele vai levar o Danilo por questão de experiência, mas aí ele leva o Danilo como zagueiro, mas essa questão de experiência pelos jogos grandes e tudo mais. Mas não ficaria surpreso se o Léo Ortiz aparecesse nessa convocação ou não. Lateral esquerdo, quais são os seus 2 nomes e os nomes que você acha que ele vai convocar? Cara, eu levaria o Carlos Augusto e o Caio Henrique. Esse aqui é impossível de acertar, cara. Eu acho que ele vai levar o Arana e o Caio Henrique, para dar uma chance pro Caio Henrique. Eu levaria Carlos Augusto e Caio Henrique também. Eu acho que ele vai levar o Abner e o Carlos Augusto. Eu vou nessa. Boa. Chegou na hora dos volantes. Agora, vamos lá. Cada um já convocou aqui. Deixa eu fazer a continha rápida de cabeça. A gente já está em 11, se eu não estou enganado. Então, tem 12 jogadores. Aí você escolhe quantos meias, volantes você quer convocar para sobrar para o ataque. A gente está em 11? Isso. Pode mais 12. Tá. Eu vou colocar 4 volantes, então, aqui. Bruno Guimarães. Eu convocaria Bruno Guimarães, Ederson, João Gomes e Joelito. Eu acho que ele vai convocar Bruno Guimarães, Gerson, Ederson e João Gomes. Eu levaria André, João Gomes, Ederson e Bruno Guimarães. Daí eu acho que eu já vou colocar aqui o Andréas. Eu acho que eu vou com 5. Então vou ter 7 opções lá na frente depois. E eu acho que ele vai levar Gerson, Bruno Guimarães, André e Ederson. Então, acho que ficaria 8 peças lá para frente. Agora, o ataque, Juninho. Quem que você levar? Você tem 8, eu tenho 7 aqui no ataque. Neymar, Vini, Rodrigo, Savinho, Rafinha. 5. Hendrick, João Pedro. E o Matheus Cunha. Matheus Cunha podendo fazer mais segundo atacante, eles precisarem. Eu acho que ele vai levar, vamos ver.
Neymar, Vini, Rodrigo, Savinho, Rafinha. Eu acho que ele vai levar o Endrick. Eu acho que ele vai levar um meia que a gente não tem ideia, só que eu não tenho na lista. Vamos botar o Andreas Pereira. Andreas Pereira e o Matheus Cunha. Fechou. Eu tenho 7 na minha, então eu iria de Neymar, Vini, Rodrigo, Savinho, Rafinha, Endrick e Matheus Cunha. Eu acho, eu deixei 8, né, no caso, mas eu acho que ele vai chamar Neymar, Vini, Rodrigo, Savinho, Rafinha, Endrick, João Pedro, e aí eu vou deixar a dúvida aqui entre Andreas e Estevão. Nesse último nome. Eu ficaria nesses dois aí, ficaria nessa dúvida de quem o Dorival fecha a lista dele, mas os meus 7 são aqueles que eu já falei. Então, semana que vem, na sexta-feira, dia 7, a gente vai ter aqui a cobertura, né? Se tudo der certo, se tiver algum problema, a gente avisa vocês, mas de praxe, teremos a cobertura da convocação. Se tudo der certo, também o Bernardo Oliveira vai estar lá mais uma vez na sede da CBF. Se tudo der certo, dessa vez ele vai fazer pergunta ou não, né? Lembrando que nas últimas ele ficou lá com o braço erguidinho, mas o pessoal não levou o microfone para ele, mas a gente acredita que um dia o microfone vai chegar a ele. Já chegou até mim uma vez, né? Então, acredito que nosso B. Oliva vai ter essa oportunidade lá no Rio de Janeiro. E agradeço a você que ouviu essa nossa 1 hora aí de papagaiada sobre a convocação da Seleção Brasileira. Peço desculpas se você não concordou com algo, mas já agradeço por você ter chegado até aqui. Peço para que você compartilhe esse podcast com seus amigos, né, para que eles possam também dar sua opinião. Deixe sua opinião, sua convocação aqui nos comentários, tanto do Spotify, tanto do YouTube. É muito legal contar com a sua participação e, claro, siga a gente no Twitter, Threads, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. A gente vai repercutir a convocação da seleção e também, claro, tudo que rolar no futebol de seleções. E se você também ainda não segue a gente aqui no YouTube, Spotify, siga. Tem podcast a cada 15 dias a gente tenta fazer mas agora vai ficar mais frequente com essa data FIFA. Já comentei no começo, tem um podcast especialíssimo, uma entrevista com o Vinícius Eutrópio, lançamos nesta semana, então tá lá, tá disponível, um papo bem legal de 40 minutos com o treinador brasileiro que estava na seleção de Brunei. Vai ter entrevistas especiais aí ao longo da semana também, já estamos projetando. E, claro, mais conteúdos para você. Se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente. Juninho, agradeço demais por essa nossa resenha aí, esse nosso bate-papo. Espero que a gente não erre muita coisa e ficar na guarda semana que vem. Ver quem que o Dorival vai chamar para essas 2 partidas. Valeu, pessoal. Obrigado por ter ficado aqui até agora com a gente. Vocês vão ver que a gente errou muita coisa, porque essa convocação tá difícil, cara. Tudo muito incerto ainda, a gente não tem muita noção. Você vê que as nossas 2 ficaram bem diferentes até, mas vamos ver, é legal ver. Quando fica mais incerto assim, é bom, porque a gente sabe que vai ter coisa nova, vai ter coisa nova pra gente ver, pra gente avaliar se tem coisa boa ou não, e vai ser legal também ver qual vai ser a expectativa ali para frente para ver como é que vai ser um Neymar na seleção, como é que vai ser a estratégia que ele vai utilizar, que nem você comentou, do 11 inicial ali. É complicado já dar dor de cabeça agora, tenho certeza, e vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Valeu, pai. Então a gente fica no aguardo de você nos próximos podcasts, a gente espera a convocação e a gente volta aqui para debater, para trazer tudo que rolar na convocação da Seleção Brasileira. ConteVerde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais!